Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, sextou. Cansado, morto e cansado dessa semana. Muita coisa. De quarta até hoje foi uma batida só de coisas e correrias, mas bendito seja Deus. Chegamos mais uma sexta-feira e vamos. Também muito feliz, essa semana nós fizemos aqui uma semana bíblica muito bonita, muito legal, sobre o livro de Ruth, né? Que eu fiz a proposta deles lerem o livro de Ruth nessa semana. E aí fizemos uma semana bíblica, também falando um pouco sobre a teologia do livro, sobre a providência de Deus, né? Que é algo que tem ficado muito latente também na liturgia nesses dias, essa providência de Deus que não falha na vida dos homens, né? Um pouquinho cansado, mas vamos lá. Tudo para a glória do Senhor, né? Sempre. Então a primeira leitura de hoje, ainda no livro do profeta Ageu, vai falar que o Senhor ele não recicla, né? Ele vai perguntar ao povo se eles conheceram o primeiro templo. Claro que o povo que está ali não conheceu o primeiro templo, então eles não têm muito parâmetro, né, para querer fazer. Isso é bom também, porque isso é um convite a abandonar-se em Deus. Porque muitas vezes, quando a gente conhece, quando a gente tem ciência, quando a gente tem parâmetros, quando a gente tem, como falava no Evangelho de Domingo, quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem inteligência, todas essas coisas, elas acabam nos dando, como falava também no Evangelho desses dias, sobre não levar cajado nem bolsa. Quando a gente tem no que se apoiar, a gente acaba trazendo para si, achando que eu vou fazer, eu vou realizar. Como eles não tinham parâmetros porque não tinham visto o primeiro templo, eles tinham que fazer segundo a ordem do Senhor e segundo as diretrizes do Senhor. E assim também tem que ser na nossa vida. E se desfazendo, sabe? Se despindo das coisas e deixando Deus fazer, Deus ser Deus, a obra do Senhor acontecer, a obra do Senhor se realizar, a vontade dele se cumprir. A gente precisa ir deixando cada vez mais com que o Senhor seja Deus. Então assim, ele não recicla porque ele não vai pegar nada de antigo, ele não vai usar parâmetros humanos, porque reciclar é pegar aquilo que já foi que não tem mais utilidade, mas que já foi usado e já foi feito, e ressignificar. Muitas vezes isso é reciclagem, né? Por exemplo, eu pego um pallet que não vai ser usado e faço um sofá. Eu lembro que quando eu estava em Palmares, que trocaram a fiação elétrica, teve uma pessoa que pediu o carrossel, né? O rolo do fio, que era um negócio imenso, porque ia fazer uma mesa para a sala. Então, ou seja, ela ia ressignificar aquilo. O Senhor, ele não faz isso. Ele faz do zero. E quando ele faz do zero, ele sempre faz uma obra maior e mais grandiosa e mais perfeita do que a que ele tinha feito antes. Por exemplo, a criação se perdeu pelo pecado. Ele deu o seu Filho para regenerar a criação. E aí, nós que éramos criaturas dele, quando ele nos refez, ele nos deu pelo Filho uma dignidade de filhos de Deus. Fomos assumidos em uma filiação divina como filhos de Deus. Então entende que ele não recicla, ele faz uma obra nova e faz melhor. Então a glória da segunda casa sempre vai ser maior do que a da primeira. Por isso, porque aquilo que ele vai fazer depois, por exemplo, eu me afastei de Deus porque deixei de rezar, me afastei de Deus porque perdi as prioridades que eu tinha antes. Quando eu volto para Deus, ele não vai continuar do ponto onde a gente estava, mas ele vai fazer uma nova obra, então vai ter uma potência muito maior. É nisso que a gente precisa acreditar, que quando eu volto para Deus vai ter uma potência ainda maior. Aquele filho que voltou, Deus botou um anel novo, roupas novas nele, uma sandália nova. Não disse, vai lá no armário dele e pega o que ele já tem no armário, não. Traz uma roupa nova, uma sandália nova, um anel para colocar no dedo. Então ele não vai aproveitar coisas, ele vai fazer uma obra inteiramente nova na nossa vida. E é isso que a gente precisa estar disponível na presença do Senhor. De deixar ele fazer essas obras novas, essa grandiosidade
que Ele sonha e pensa para cada um de nós. Também nós vamos ver que Ele diz que Ele vai fazer, porque quando a gente quer fazer, a nossa mão ela só atrapalha a obra de Deus. Então a gente precisa deixar que a obra toda seja de Deus, sem interferir, sem atrapalhar, sem querer me meter, sem dizer, Senhor, mas eu acho que pode. Não tem eu acho, não tem eu sei, não tem eu gosto. Não, deixar o Senhor fazer toda a obra, porque Ele sabe, Ele tem Ele é o mestre, né? Ele é o artífice de toda a criação e Ele pode fazer todas as coisas. Então, a minha mão, e nunca se esqueça disso, a sua mão sempre vai atrapalhar a obra de Deus. Então não enfie, não coloque a sua mão naquilo que é a obra de Deus, porque a sua mão sempre vai atrapalhar a obra de Deus. Deixe com que seja um fruto e uma obra das mãos do Senhor e inteiramente dele. Também vai dizer que Ele vai encher de glória a casa. Quando o templo ficar pronto, Ele vai encher esse templo de glória. Porque quem enche é o Senhor. Quem preenche, quem completa, quem dá sentido, né? Porque encher de glória também é dar sentido. Quem vai dar sentido a essa nova casa é o Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo tem que ser com ele, por ele e para ele. Ele enche com a glória. Não adianta eu querer encher com as minhas ideias, com os meus achismos, Não, deixa o Senhor encher com a glória dele. Fica só quietinho no seu lugar, contemplando. É uma virtude e uma graça que a gente não está sabendo usar ultimamente, que é contemplar. Parar e só deixar Deus fazer. E contemplar a obra do Senhor sendo realizada. Contemplar é difícil porque contemplar exige espera, né? A gente tem que esperar para contemplar e a gente não tem paciência para esperar. Contemplar exige silêncio, que a gente também é muito barulhento e não quer silenciar. Contemplar exige abandono, porque você precisa confiar que o outro vai fazer e aí esperar que se realize para poder contemplar. Então assim, a gente precisa resolver algumas coisas primeiro dentro de nós, né? Aprender a silenciar, aprender a esperar, aprender a confiar, para que a gente possa contemplar as maravilhas de Deus, que sempre vão surgir e sempre vão aparecer, porque Ele é Deus, então sempre vão aparecer. O Evangelho vai trazer para nós que tudo tem antes. O Evangelho vai começar com a pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E depois, quem vocês? Jesus faz essa pergunta porque Ele queria também saber até que ponto os discípulos estavam influenciados pela multidão. Porque a multidão estava o tempo inteiro falando no ouvido dos discípulos. Ele é Elias, é um dos profetas, Mas até que ponto o que eles estavam escutando eles estavam assumindo como verdade? E aí Jesus chega ao diagnóstico de que eles não estavam assumindo como verdade o que o povo estava dizendo, porque Pedro vai assumir a palavra e vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então eles não estavam se deixando influenciar pela multidão. Assim também tem que ser na nossa vida. Nós podemos escutar a multidão, podemos conhecer o que a multidão pensa, só não podemos deixar que o pensamento da multidão nos influencie, que o pensamento da multidão direcione o que nós vamos fazer. A grande frase, Jesus está ensinando aqui o que mamãe também ensina: você não é todo mundo. Então não é para fazer como todo mundo, pensar como todo mundo, viver como todo mundo. A multidão pode estar vivendo na loucura, a multidão pode não querer nada com Deus, mas eu quero, então eu vou fazer diferente. A multidão pode estar enlouquecida, a multidão pode estar corrupta, a multidão pode estar... Mas eu não vou deixar a multidão me influenciar, porque eu já conheci a Deus, sei quem Ele é e com Ele eu quero viver. Então eu não vou deixar a multidão me influenciar. Isso é muito difícil, porque a gente começa a ver a vida das pessoas e começa a se comparar e começa a pensar: por que não eu? E por que não? Todo mundo pode, por que eu não posso? Não vai ter problema nenhum, porque não dá problema para ninguém. Sim, pode não dar problema nessa vida. Pode não dar problema diante talvez da polícia, pode não dar problema diante de um juiz, pode não dar problema diante de humanamente. Mas pode dar problema de você perder o céu. Então, faça sempre o certo, o que você tem que fazer. Porque pode não dar problema de ninguém descobrir, mas Deus está vendo e você pode perder o céu por isso. Então eu não faço. Eu não faço porque eu quero o céu.
Eu não faço porque eu amo o Senhor. Eu não faço porque eu conheço a Deus e isso não condiz com a dignidade que o Senhor me deu e que alcançou por mim no seu sacrifício redentor na cruz. Então, não faça, não se influencie, não se deixe levar pelos ditames da multidão. E aí a gente chega em tudo tem um tempo, porque Jesus diz, não conte para ninguém, não fale para ninguém isso que vocês sabem, porque tem um tempo para cada coisa, e não era o tempo da multidão conhecê-lo, a multidão só ia conhecê-lo depois. Então ele diz, não é o tempo, então não conte para ninguém. Guarde para você. As experiências que você está tendo com o Senhor, que você está fazendo, guarda para você. No máximo, partilha com alguém de confiança, partilha com o seu diretor espiritual, partilha com um padre. Mas não conta para todo mundo. Não é hora da multidão saber. Guarda. Vamos aprender também a guardar, a respeitar o tempo, para que as coisas também passem pela prova do tempo. E por fim, Jesus vai falar sobre o caminho. Um caminho que é desproporcional. Por quê? Vai sofrer, ser rejeitado, condenado à morte. E aí ressuscitar. 3 coisas ruins para uma coisa boa. Porém, essas 3 coisas ruins não se equivalem à grandeza dessa única coisa boa. Porque a ressurreição é promessa de vida eterna e de céu. Isso é tão bom, tão grande, tão majestoso, que supera as 3 coisas ruins de sofrer, rejeitado e ser condenado. Então não importa a quantidade de coisas ruins que estão acontecendo na sua vida. O que importa é o que está por vir, que é a ressurreição. Então não prenda e não fixe seu olhar como Jesus não está fazendo. Ele não está preocupado, ele não está triste porque ele vai sofrer, ser rejeitado e condenado. Mas ele está feliz porque ele vai experimentar da ressurreição e vai voltar para casa no céu. Então, foco no fruto e não no trabalho que dá a semeadura. Não, o foco não é o caminho, é o lugar para onde nós vamos. Por exemplo, às vezes para chegar numa... Eu não gosto também não, tá? Mas para chegar às vezes numa praia muito bonita, tem uma trilha que é muito difícil. Só que você não está indo para uma trilha, você está indo para a praia. Então o foco é onde você vai chegar e não pelo que você vai passar. Então o foco não é a tribulação e a dificuldade que você está passando. O foco é onde você vai chegar, que é na ressurreição que abre para você a porta do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.